Olha só, o STF está discutindo se anula ou não as provas que foram utilizadas na condenação de Antônio Palocci, que é ex-ministro-chefe da Casa Civil, foi ministro durante o governo da Dilma, foi deputado federal, um dos membros do Partido dos Trabalhadores. E o que se está em discussão? Se busca que seja aplicado em relação a Palocci o mesmo entendimento que foi aplicado a outros condenados pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, como, por exemplo, Marcelo Odebrecht. E o que eu trago para vocês de discussão muito interessante aqui, para a gente dar uma refletida a respeito do sistema jurídico no Brasil, principalmente o sistema processual, que precisa de muito aperfeiçoamento e aprimoramento, é o seguinte. A notícia aqui da CNN escreve o seguinte: o ministro André Mendonça, no seu voto, considerou o recurso da Procuradoria-Geral da República absolutamente imparcial à lei e aos riscos sob a justificativa de atuação em defesa de um bem maior. Defesa de um bem maior. Presta atenção. O que se tem hoje no Brasil? Você já deve ter visto algumas pessoas falando disso. No Brasil se prestigia a forma ao invés da matéria. Então há uma ênfase, né? Um prestígio maior, um prestígio mais significativo à forma do que a legislação. E o que isso acarreta? Acarreta algumas situações em que você vai ter provas altamente robustas que evidenciam a prática de uma infração penal. Entraram na casa da pessoa e encontraram lá 500 kg de droga. É nítido, né? A materialidade delitiva está nítida. A autoria sabia que a casa era do cara e que o cara era dono da droga. Só que a polícia não tinha uma autorização judicial. Quando a polícia entra e invade a residência sem ter essa autorização judicial, a polícia viola a Constituição. Uma vez que viola a Constituição, as provas são ilícitas e tudo aquilo que parte delas. Então, por mais que se saiba, não, fulano é traficante, foi encontrada a droga na casa dele, esse cara não vai ser condenado, não vai ser punido por essa droga, porque a polícia não tinha autorização para invadir a residência dele. Isso está na Constituição e você já deve ter visto alguns julgados disso. Então o Brasil prestigia a forma ao invés de prestigiar a matéria. Quando eu lecionava processo penal, atualmente eu não leciono mais processo penal, tenho me dedicado mais ao campo da filosofia política. Mas quando eu lecionava processo penal, eu sempre usava o seguinte exemplo. Você já tomou H? Já tomou chifre? Porque veja só, imagine que você pegue o celular do seu companheiro, da sua companheira, né, do seu marido, da sua esposa, pegue o celular sem autorização, né? Aí você está folheando o celular, ali você vai verificar, eita porra, tá conversando com outras pessoas que mandou nudes, recebeu nudes e tal. Você vê, combinou de se encontrar no motel, enfim. Você constata ali a existência de uma autorização, de uma traição. Só que quando você acessa o conteúdo desse telefone, né, do seu companheiro, da sua companheira, você não teve autorização dele, portanto você está violando a intimidade que é assegurada na Constituição. Ora, se você violou aquilo que a Constituição estabelece para ter acesso àquele conteúdo que confirmaria uma traição, aquele conteúdo é ilegal. Ora, se é um conteúdo ilegal, evidentemente não pode ser utilizado contra a pessoa que está te traindo. Então, você não é corno, né? Então, seria esse o argumento. Você não é corno porque aquilo que você confirmou, aquilo que você verificou com os seus olhos, não pode ser utilizado como prova para atestar uma traição. Então, essa é a coisa que existe no Brasil. Você vai ter uma situação em que se vai constatar objetivamente que houve a prática de uma infração penal, né? Se constatou ali, opa, ocorreu a infração penal, materialidade e autoria estão presentes. Só que a violação à forma de obtenção daquela prova enseja uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade e tudo aquilo passa a ser inútil. Isso é muito comum, né? Você vai observar, por exemplo, algumas vezes alguns policiais falando, a gente sabe que quem matou foi o fulano, mas nós precisamos de um meio para provar. E a prova no Brasil ela só pode ser produzida quando ela respeita todos os mecanismos legais e constitucionais. Então, o que se discute? Bom, se discute que a produção de provas durante a Lava Jato não observou a legislação. Porque, se você vê a própria notícia, diz que havia um conluio entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ora, dessa forma, você fere a imparcialidade do juiz. Se a imparcialidade do juiz está ferida, é claro, toda a produção diante daquele juiz não serve para nada. Dessa forma, por mais que se tenha provas robustas da ocorrência da infração, aquilo não serve como prova, porque produzido de forma contrária à legislação. A gente viu um caso muito recente, foi assim, muito emblemático, daquele médico que praticou a violência no consultório médico durante um procedimento médico
E essa violência foi constatada a partir de uma câmera que foi colocada ali sem a prévia autorização judicial. Ora, se não havia prévia autorização judicial, não serve de nada. O médico, por mais criminoso, abjeto que tenha sido, está impune até hoje, né? Isso você deve se lembrar, se você não se lembra, pesquisa desse caso. Provas contra médicos são anuladas por violação à lei. Tá certo? Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Brasil deveria caminhar no sentido de enaltecer a matéria? Como não? Vamos fazer o seguinte, tá? A polícia foi lá, pulou o quintal do cara, sem autorização, entrou na casa, achou droga. Pune policial, violação do domicílio, abuso de autoridade, mas preserva aquilo que se constatou, né? Então o policial está sendo punido, mas está se preservando aquilo que se constatou através da ação, né? Que é verificar a droga e que a droga pertence àquela pessoa que era apontada como traficante, tá? Deixa a sua opinião sobre isso aqui no campo dos comentários. A gente se vê em um novo vídeo aí. Valeu, forte abraço e até mais.